Aula 3, exercícios complementares. Exercício 1. Vejamos os mitos que inibem a resiliência. Primeiro, mito da vítima. Os outros importam mais. Preciso sofrer para ser visto como bom ou como merecedor. É sempre a minha culpa. A vida me odeia. Não mereço felicidade, bondade ou amor. Mito 2. O mito do resgate. Algo ou alguém vai me resgatar e tornar a minha vida melhor. Sabe aquela coisa, quando eu for promovido, quando eu arrumar alguém, quando eu me separar, quando eu casar, quando eu ganhar dinheiro e por aí vai. É o mito do resgate, está sempre no futuro. Mito da perfeição. Tenho que ser perfeito. A perfeição é possível. Eu sou o único que posso fazer ou resolver isso. Eu sou o único responsável. Quarto mito, mito estoico. Não posso compartilhar minha dor. Tenho que resolver sozinho. Não quero dar trabalho. Minhas necessidades, minhas vontades, meus sonhos e desejos são sempre considerados por último. E quais são, então, o antídoto para esses mitos? Aí eu trago aqui para vocês 3 antídotos que são: permissão para ser humano, aceitar as nossas crenças, pensamentos e sentimentos que fazem parte da nossa história, mas que não são toda a nossa história. Então, ter compaixão com tudo que pensamos e sentimos, acolher nossas falhas e fragilidades. Primeiro precisamos aceitar o que somos, para depois então trabalhar no que queremos ser. O segundo antídoto é a hipótese da generosidade de Brené Brown. Sermos generosos com nós mesmos, buscarmos a melhor forma de ver um fato ou uma experiência. Ao invés da gente mesmo ser os nossos algozes, né? Eu errei, ficar se autocriticando, não tem nada pior do que a autocrítica, não leva a gente para lugar nenhum. Então, a hipótese da generosidade, ela vem ajudar a gente nesse momento de sermos generosos, de olhar da melhor forma possível para tudo que está nos acontecendo, para as nossas falhas, para aceitar que somos humanos, né, que é o primeiro antídoto. Então, a gente falha, a gente tem pensamentos, a gente tem uma história, que não é só ela, mas a gente tem uma história de vida, acolher essa história de vida, acolher quem nós somos. E depois vem a hipótese da generosidade, que é tentar olhar para a melhor parte de uma forma mais generosa, de uma forma mais bondosa em nos acolhermos. E depois a permissão para ser magnífico. Então, a permissão para ser magnífico, ela traz o quê? A busca do nosso melhor. Então, quando eu aceito quem eu sou, eu posso buscar melhorar. E quando eu busco melhorar, essa permissão para ser magnífica, ela vai além. Ela vai ainda no que eu posso ser, que eu nem imaginava que eu poderia ser. Então, é a permissão para ir em busca do nosso melhor, para sermos muito melhor do que poderíamos ser. Acreditar que podemos ir além do que pensamos sobre nós mesmos. Então, a prática você vai pensar em uma situação em que você esteja enfrentando desafios e examine se está sob influência de algum desses mitos que eu falei. Aplique o antídoto que mais se adeque e perceba a mudança no resultado. Exercício 2. A ferramenta do E. A prática da resiliência se torna mais real com a genialidade do E. Uma ferramenta prática baseada em conceito de Jim Collins e Jerry Porras. Conceito: a ferramenta do E nos encoraja a não pensar em termos de ou isso ou aquilo, mas abraçar a dualidade. Não negamos nossos pensamentos ou sentimentos negativos, mas construímos sobre eles. Por exemplo, ainda não sou bom nisso e posso perseverar e melhorar. Como usar? O primeiro passo é reconhecer um pensamento ou crença negativa. Em seguida, escrevemos a palavra e do outro lado da frase, adicionamos uma frase que seja verdadeira, mas com uma leve conotação positiva. Como, por exemplo, estou cansada e esperançosa. Me sinto vulnerável e corajosa. Está incompleto e posso melhorar.
Benefícios: essa prática ajuda a combater hábitos de pensamento negativo, como tirar conclusões precipitadas, catastrofizar e levar para o lado pessoal, e cria o que se chama de flexibilidade cognitiva. Ao praticar o E, passamos menos tempo em ruminação e preocupação, permitindo que nossas mentes sejam mais fluídas e flexíveis. Com o tempo, essa abordagem transforma a resiliência em um hábito, mostrando que, fundamentalmente, a resiliência é uma escolha baseada em nossas ações e na forma como reagimos aos nossos pensamentos. Vamos para a prática. Cultivando a positividade com a prática do E. 1. Perceba o que é diferente para você quando você adiciona um pensamento positivo a um negativo. O que muda para você internamente? Como essas alterações mudam o seu comportamento? Pratique pelos próximos 7 dias e perceba a mudança na sua mente. Esse exercício, gente, ele é muito legal. Ele é muito legal mesmo. Ele é muito bom para a gente começar a fazer uma neuroplasticidade aí na nossa mentalidade, no nosso cérebro. Porque a gente não nega, traz aquele conforto de aceitar que uma coisa não tá boa, mas começa a trabalhar essa positividade que a gente tá falando nas aulas, que eu trouxe nesse pilar. Começa a trabalhar eu sei que não está bom, mas vai melhorar. Então começa a vir sentimentos de esperança, começa você a ter um olhar mais criativo, mais animado, mais motivado para o futuro. Então é um excelente exercício, principalmente se você é daquelas pessoas que falam, eu sou muito pessimista, eu só penso coisa ruim. Para mim não vai funcionar só por um Ezinho. Faça, gente, faça. Coloquei aqui, faz por 7 dias, pelo menos para você perceber a diferença já nos seus hábitos na hora de você pensar, tá bom? Exercício 3. Aumentando o otimismo através da redução de hábitos de pensamentos negativos. Esse também vai trabalhar bastante a questão de pensamentos negativos. Então, quais são os pensamentos negativos que a gente costuma ter, né? Precipitar-se em tirar conclusões, levar as coisas para o lado pessoal, transformar acontecimentos em catástrofes, somar acontecimentos ruins, né? Aconteceu uma coisa ruim, a gente começa a pensar um monte de coisa ruim que aconteceu. Ler mentes, fazer suposições sem saber realmente como ou por que alguém agiu do modo que agiu, ou presumir que as outras pessoas conseguem ler a sua mente, maximizar ou minimizar, né, um input negativo que chega até você e minimizar o positivo. Decisão emocional, então deixar que as suas decisões ditem o seu pensamento e o seu comportamento. Lembra lá do pilar 1 que a gente trabalhou, né, o nosso desenvolvimento da nossa inteligência emocional, que a gente trabalhou as emoções, que a gente entendeu que as emoções são inconscientes, que existe um padrão emocional, que existe um portfólio emocional, que a gente tem uma forma de reagir e que a gente fez todo um trabalho aí para aprender a gerenciar essas emoções. Então, não reagir na emoção. Externalizar, então não assumir a responsabilidade e colocá-las ao invés disso nos outros. Então é culpa do outro ou sentir vergonha pelo outro. Então isso também são hábitos de pensamentos negativos. Frases que impulsionam um pensamento mais positivo. A maneira mais correta de ver isso é: qual outra solução ou conclusão possível? Uma outra possível explicação é: meus pensamentos não são necessariamente verdadeiros porque e listar as provas. Então você vai começar a fazer perguntas melhores, questionar as coisas para começar a ter um outro olhar, um olhar mais positivo. Observe ao longo da semana como estão seus pensamentos, mais positivos ou mais negativos. Pensar assim te dá mais energia ou te tira energia? Quando você começa a ter um olhar mais positivo para a vida, para as coisas da vida. Exercício 4. Evidências do crescimento pós-traumático. Uma percepção alterada do eu, incluindo uma ascensão aumentada da força interior,
sensação aumentada de oportunidade de vida, tudo isso a gente já viu, só tô repetindo aqui. Mudanças de relacionamentos, sensação elevada de apreciação e mudanças na espiritualidade. Qual é a prática? Você vai lembrar de uma época significativa do passado quando você estava sob estresse. Note quais evidências do crescimento pós-traumático tornaram-se verdadeiras para você naquela época ou quais elementos se tornaram verdadeiros para você recentemente. Como este aprendizado te ajuda agora ao encarar fatores estressantes dos dias de hoje? Então, você vai fazer esse exercício. Exercício 5. Hábitos das pessoas resilientes. Têm liderança pessoal, aceitam a realidade e escolhem a positividade, moldam-se a cada dia, fazem pequenas mudanças diárias, constroem hábitos de resiliência com ferramentas e perspectivas, marcam o seu progresso e comemoram com os ganhos. Prática. Reflita sobre quais desses hábitos você tem e quais poderia começar a praticar no seu dia. Escolha um novo hábito para incluir na sua semana. Exercício 6. Esse é o exercício do autocuidado mestre, do modelo da Maria Sirois. Primeiro, autocuidado. O que é esse autocuidado? Trazer para o nosso dia a dia não só e para cuidar do nosso bem-estar, não só coisas como fazer exercícios, coisas que são mais comuns quando a gente fala de saúde, né? Fazer exercício, se alimentar bem, dormir, descansar. Esse autocuidado mestre da professora e psicóloga Maria Sirois, especialista em psicologia positiva, ele traz um olhar mais focado no nosso desenvolvimento interno. E ele é fantástico. Então, o primeiro é o autocuidado. Então, ações que são nutritivas, encorajadoras e fortalecedoras. Autotratamento positivo. É fantástico, que é tratar-se como seu melhor amigo. Autocompaixão. Ativar a bondade, o perdão e a permissão para ser humano. Autoestima. Construir o seu valor. Autoconfiança. Aqui ela traz também como exemplo buscar fazer coisas que nos desafiem, sabe? Que faz algo corajoso, isso aumenta e muito a nossa autoestima, a noção do nosso valor. Dizer não, então colocando e mantendo limites saudáveis. Dizer sim, ativamente escolhendo a vida, escolher experimentar a vida. E a prática diária, que é um hábito de completude pessoal a cada dia. Essa completude se refere a algo que você faz para você, para o seu desenvolvimento, que te faça se completar como ser humano. Então vamos lá, prática. A do autocuidado, então essa escolha é começar a pensar, essa escolha me faz sentir melhor ou mais calmo? Mais descansado? Mais energizado? Mais feliz? Mais pronto para encarar a vida? Então, é começar a desenvolver esse olhar. O que você faz, as ações que você faz, o que elas trazem para você? Autotratamento positivo. Estou permanecendo íntegro, honrando os meus valores, elevando as minhas virtudes, permanecendo digno? Estou sendo humilde comigo? Estou sendo bondoso comigo? Aí entra a autocompaixão, que já é o terceiro. Ser bondoso, entender, né? Eu me permito ser imperfeito, eu me permito errar. Tá tudo bem errar, somos seres humanos, estamos aqui mesmo para aprender. Autoestima, então a gente se conhece muito pelo nosso comportamento. Então, quando a gente, aqui que ela traz a dica de ser corajoso, um ato corajoso, a gente tem que pensar, estamos sendo corajosos por nós mesmos? Pelo que é significativo para nós? Dizer não. Não é uma sentença completa. Não é não. Então, eu posso dizer não sem pedir desculpa? Tem que avaliar, né? E dizer sim. Dizer sim, felicidade, resiliência e empolgação são uma escolha. Então, a gente escolhe ser feliz.
A gente escolhe construir uma vida que tenha significado. O que a gente está trabalhando? A gente estamos aqui encerrando o terceiro pilar. Já falamos de inteligência emocional, já falamos de psicologia positiva, já falamos agora sobre resiliência mental. Então, a gente está vindo num crescente de autorresponsabilidade, de desenvolvimento humano e de crescimento, para olhar para a vida de uma forma com maior responsabilidade, criar a nossa vida, mas também de colher uma vida mais saudável, mais feliz, mais construtiva, com significado, com propósito. Então, é isso que vem, esse sim, dizer sim é uma escolha. Querer ser resiliente é uma escolha. Querer gerenciar as suas emoções e deixar de ser refém delas é uma escolha. Querer entender quais são suas forças de caráter e usar na sua vida é uma escolha. Assim como foi uma escolha você entrar nesse treinamento emocional e desenvolver a sua inteligência emocional e a sua resiliência para construir uma vida melhor para você, isso também foi uma escolha. Então, saber dizer não na hora certa é importante para o nosso autocuidado, sim. Assim como saber dizer sim para as experiências da vida também, que nos transformam, que nos complementam, que nos fazem crescer, também é importante. E a prática diária, que é, para a gente mudar qualquer coisa, a gente precisa mudar primeiro em nós. Nenhum crescimento ocorre sem prática. Então, a prática diária, eu quero me desenvolver diariamente. Fazer sempre alguma coisinha, seja a prática do E. Quando a gente começa a aprender, né? Quando a gente começa a se responsabilizar e aprender essas técnicas, a gente aprende a se gerenciar e a gente aprende a nós mesmos jogarmos a boia de salvação quando necessário e aprendemos a lidar com as nossas questões antes de pedir uma boia de salvação. Então a gente aprende ferramentas, técnicas. Se eu durmo, se eu acordo, um dia que eu já percebo, vou conectar com a minha emoção, já não tô muito bem, um dia que eu já tô assim, por que eu vou passar o dia inteiro assim? Por que eu já não pego a técnica do E que vocês acabaram de aprender? Sabe, poxa, acordei um pouco triste, acordei um pouco desanimada e vou fazer algo que é importante para mim, algo que me deixe mais feliz neste momento. Seja um café, um chá, seja fazer um café. Eu tenho uma prática maravilhosa que eu vou deixar aqui para vocês, que eu amo e que é um autocuidado que assim veio inclusive no momento em que eu estava aprendendo a me cuidar melhor, que é exatamente isso. Eu falava, eu queria tanto tomar um café na cama, só que eu era daquelas que era eu que levantava e fazia as coisas. Aí o que eu fiz? Todo dia eu me dou café. Eu vou lá, desço, faço meu cafezinho e trago o meu café para mim na cama. Fico mais uns minutinhos lá pensando, às vezes lendo, meditando. Esse é o meu momento de autocuidado. Então é isso. É a gente também ser, não só esperar os outros ou esperar da vida, mas é principalmente sermos autores da nossa vida, da nossa história. Principalmente sermos responsáveis e adultos com o nosso processo de desenvolvimento. Então é isso. Boa prática para vocês!